quando a imprensa publica a morte de um homem negro, e ela dificilmente faz isso, a maior parte não é noticiado, porque isso não é notícia, é o nosso normal. Mas quando é noticiado, é sempre sem contexto. É sempre uma morte pontual, uma morte casual. Imagem em preto e branco de uma mulher saindo do elevador, caminhando pelo saguão e entrando no auditório do jornal Folha de São Paulo. Folha de São Paulo 100 apresenta. Quando a gente não admite e não nomeia o genocídio negro, a gente contribui para que o genocídio perpetue. E, infelizmente, a Folha de São Paulo ainda hoje perpetua o genocídio negro no Brasil ao não nomeá-lo corretamente. Se o bom jornalismo precisa trazer contexto e análise, nós não temos bom jornalismo no Brasil. Eu sou Bianca Santana, tenho 36 anos de idade, faço parte da UNEAFRO Brasil, sou militante do movimento negro. E eu? Por que estou aqui? Em letras brancas, o texto "E eu, o jornalismo precisa me ouvir", Folha 100. Bianca Santana, escritora, jornalista e militante da UNEAFRO. Ela é negra, cabelos enrolados na altura da nuca, usa um vestido branco, pulseira de búzios e colar, e está sentada no auditório. Na infância, eu era uma leitora voraz. Eu gostava muito de Turma da Mônica e de ler a revista Veja. Na Coab, onde eu morava, na zona norte de São Paulo, Coab Fernão Dias, daqueles 40 apartamentos, por muitos anos, a única revista que chegava era a nossa. E já cedo, eu percebia uma ausência na revista, no jornalismo impresso. Não faltava só o lugar de onde eu vinha. Faltavam pessoas pretas, faltavam pessoas pardas, faltavam histórias de vida parecidas com as da minha família. Nós não estávamos naquele jornal também. E naquele processo, eu me percebi negra, me descobri negra, e a questão racial foi tomando força na minha vida e essa ausência foi ficando cada vez mais pesada. Não é possível ter um jornal que trate do Brasil e que não fale da maior parte da população brasileira. As histórias dessas pessoas não contam. Falar sobre a cidade de São Paulo não é falar sobre a maior parte da população que vive aqui? A minha avó chegou da região do Rio São Francisco em 1951. E ela trabalhava no edifício Martinelli, aqui em São Paulo. E ela tinha muito orgulho. Ela sempre me mostrava o prédio e dizia que ela limpava janelas e lustres desse edifício. Imagina tudo que a minha avó pôde perceber sobre a cidade, sobre o país, sobre as relações, limpando as janelas e os lustres do Martinelli. Mas nunca ninguém perguntou para minha avó sobre o que ela via, o que ela ouvia, o que ela pensava. Por que a perspectiva da minha avó não estava no jornal? Por que, ao falar do Brasil, só uma perspectiva aparece? Porque só aparece a perspectiva de quem é homem, branco, em São Paulo e de classe média. A comunicação, o jornalismo, o entretenimento moldam imaginários. Então, quando a Folha de São Paulo publica determinadas histórias, determinadas narrativas, todo um imaginário social é moldado a partir daí. Quando essa leitora ou esse leitor da Folha de classe média só vê o próprio espelho no jornal, essa pessoa ela perde a possibilidade de reconhecer humanidade em outros grupos. Porque eu só leio o espelho. E todos os outros são considerados outros. Eu sou o ser. Eu sou o ser e eu aprendi isso na escola, onde a maior parte dos meus colegas e professores se pareciam comigo. Eu sou o ser na universidade, eu sou o ser no trabalho, porque no mercado de trabalho quem ocupa posições relevantes se parece comigo. Eu sou o ser também no jornal. Porque olha aqui, todo mundo que aparece no jornal como relevante também se parece comigo. Agora, esses outros são os que eu devo temer,
são os subalternos. E aí 1000 narrativas são criadas sobre esse outro que eu não conheço. Ou que eu conheço a partir desse lugar de extrema desigualdade. Não, você não conhece mulheres negras porque a sua empregada doméstica é uma mulher negra. A relação estabelecida com essa mulher na sua casa não é uma relação de igualdade. Mesmo que você pague direitos trabalhistas, mesmo que você seja super legal e dê todas as suas roupas usadas para ela, essa relação não tem nenhuma igualdade. Você não conhece as histórias de vida dela, nem das pessoas que moram no entorno dela. A gente precisa transformar esse país. E o jornalismo precisa trazer mais perspectivas para que isso seja possível. Muitas vezes, com a desculpa da falta de dinheiro, da equipe pequena, as pessoas elas ficam muito atarefadas, com pouquíssimo tempo para produzir uma quantidade enorme de reportagens que torna impossível fazer algo de qualidade, consistente e mais profundo. E aí, tem uma pasteurização de vários veículos publicando algo muito parecido e tudo assim, mediano. Será que não faria mais sentido publicar menos, mas com muito mais qualidade? E com essas diferentes vozes, com essas diferentes perspectivas? A gente não entende a história do Brasil. E a gente reproduz uma mesma perspectiva da nossa história que não responde às nossas questões sobre a realidade. A gente sabe dizer que os Estados Unidos teve uma lei de segregação racial. E a gente gosta de repetir que o Brasil não teve. Então parece que aqui não tem segregação. Isso é mentira. Porque em determinadas escolas, você só tem crianças brancas. Só que o nosso racismo, ele é tão sofisticado, ele é tão complexo, que eu não preciso ter um papel dizendo que crianças negras não podem estudar naquela escola. Eu não preciso ter uma placa na porta da escola dizendo que crianças negras não podem estudar ali. O Brasil não tem pena de morte. Muito menos sem condenação. Como a gente todos os dias pode dormir e acordar sabendo que muitos jovens negros, muitos homens negros são assassinados todos os dias e fingir que não tem nada acontecendo? Se o movimento negro fala em genocídio, por que eu já ouvi de tantas pessoas: ai, mas essa palavra genocídio é muito forte, não é melhor vocês não usarem essa palavra e atenuarem um pouco para alcançar mais pessoas? Se eu tenho um movimento autônomo que há décadas tem dados para dizer que é genocídio, se você quiser nos apoiar, você pode dizer que é genocídio também. O feminicídio entre mulheres brancas caiu 9,8% em 10 anos. Entre mulheres negras, aumentou mais de 54%. Como é possível conviver com esse dado sem perceber que a população negra no Brasil é alvo de uma política de extermínio? A grande imprensa não traz contexto e análise. É como se a abolição, em 1888, tivesse resolvido o problema racial no país. E por mais que a democracia racial, vendida nas páginas de jornal por décadas e décadas, não colasse mais para ninguém, e nem o jornal tenha mais coragem de dizer isso, a denúncia do movimento negro de que o Brasil é um país racista tem movimentado esse país e movimentado a percepção da imprensa, que hoje se dedica a se afirmar antirracista. E esse é um passo importante, mas é um passo. A gente precisa de mais informação, de mais contexto e de mais perspectivas. Eu tenho muito respeito por toda e qualquer ação democrática. Muito respeito pelo amarelo da Folha de São Paulo. Mas de que adianta o amarelo quando muitas das vozes propagadas hoje na Folha não podem ser lidas por quem não assina o jornal? Então, para fazer bom jornalismo, eu preciso também de modelos de negócio que não coloquem o lucro acima da disseminação de informação. Eu preciso colocar na balança. Eu preciso saber que o meu compromisso público de informar vale mais.
Se ele vale mais, eu preciso de estratégias mais inteligentes para sustentar o meu modelo de negócio. Então, o jornal tem esse compromisso público de informar sobre toda uma sociedade. Informar essas diferentes perspectivas, mesmo que as suas leitoras e leitores sejam de uma classe média branca. Porque, de algum lugar, uma transformação é necessária para que um dia pessoas negras das periferias leiam o jornal. É preciso começar a transformação social de algum canto. Sem negligenciar, é lógico, as pessoas das periferias que já leem jornal, porque elas também existem. Pensando no mercado, que não é algo que me agrada, me parece até que um nicho de negócio foi perdido nos últimos anos, talvez na última década, quando aumentou o poder de consumo, do que diziam ser uma classe C. O jornalismo não virou um item essencial ou prioritário para o consumo dessas pessoas. Se tivesse sido, talvez tivesse sido diferente. Se outras perspectivas fossem narradas, talvez essas pessoas achassem que valia a pena gastar o dinheiro delas com o jornal. Mas o que é possível fazer no Brasil de hoje? Ampliar diferentes vozes, diferentes perspectivas de quem somos no Brasil, porque isso educa leitoras e leitores, que passam também a se identificar não só com o espelho, mas com a diversidade que compõe esse país. Tela preta, em letras brancas, Folha de São Paulo, 100 anos. Acima do texto há 3 pequenas estrelas nas cores vermelha, azul e branca. O texto desloca-se à esquerda e à direita aparecem os créditos.